Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Estava de noite naquela parte do mundo. Em uma casa era realizada uma grande cerimônia para poucas pessoas. Era grandiosa em importância, mas seleta em pessoas. Um homem sem camisa estava ajoelhado em frente a um crânio de vaca. A todo momento, ele levantava os braços em reverência. As pessoas que assistiam seguiam com suas falas e coros tradicionais, seguindo à risca aquele ritual sinistro. O homem agora pega um chicote com as pontas afiadas. Um coro de "ó" era ouvido atrás dele. Olhando fixamente para aquele crânio, ele começou a se flagelar, e a cada acerto era um grito de dor. Uma das pessoas que assistiam até chegou a virar o rosto, enquanto seguia com os cânticos. Era doloroso de ver. O homem já estava quase todo ensanguentado, mas era preciso completar as 20 chagas pedidas. Era esse o ritual. Ele não podia diminuir a intensidade. Não hoje, no dia da sua prova final. Ao final das 20 chagas, uma pessoa vestida toda de branco saiu de trás de uma porta que estava fechada e se aproximou lentamente do homem. Com uma esponja em mãos e um pote com um líquido verde pastoso, com a esponja ela limpava o sangue e espirrava ele no topo da cabeça do crânio da vaca. Com a pasta, ela passava nas feridas do homem, que gemia baixinho. As pessoas que assistiam agora aumentavam a intensidade dos cânticos. Sabiam que o ritual estava chegando ao fim. A mulher misteriosa olhou bem fundo no rosto do homem e pediu que ele se levantasse. A iniciação está completa. Todos os espíritos agora estão concentrados no nosso ídolo de ossos. Você precisa colocá-lo em cima de uma pedra ao lado da estrada. Você já sabe a localização. Você precisa finalizar esse ritual. Vá! Pegue o crânio e complete a sua tarefa. O homem ajoelhado beijou os pés da mulher e se levantou. Estava descalço, e assim que ele retirou o crânio do pedestal, sentiu uma onda de energia penetrar e inundar cada célula do seu corpo. Ele se energizou de tal maneira que as chagas abertas, que ainda sangravam e manchavam sua calça, não eram sentidas. Ele caminhou pela noite. Era uma longa jornada, árdua, alguns quilômetros, e ele andou pela estrada iluminada pelo grande luar, o cenário ideal para as lendas que povoam aquela região. Agora ele sabia, estava completo. O ritual seria completo e as histórias agora precisariam ser contadas. Chegando ao local marcado, ele depositou o crânio da vaca e partiu para casa. Do mesmo jeito que havia chegado até ali, chegaria em casa para um novo recomeço.
Amanheceu e aquela pequena escola de ensino fundamental estava agitada. Era um dia importante. Um dia em que as crianças estavam esperando há bastante tempo. Era o dia da excursão para o parque de diversões, em uma cidade que ficava a quase 2 horas de viagem, mas que prometia muita diversão e alegria. Foram meses de espera e o dia finalmente chegou. O motorista do ônibus de excursão e um professor de história seriam os 2 únicos adultos responsáveis por cerca de 30 barulhentas crianças. Às vezes, os pais permitem cada calamidade com os filhos, mas era um dia de diversão. Nada poderia dar errado. Era só as crianças obedecerem e tudo daria certo. Mas como são crianças, as brigas começaram logo assim que eles estavam entrando no ônibus. Os garotos mais fortes queriam impor o lugar que eles queriam se sentar, justo aos mais fracos, que logo protestavam com o professor. Era uma farra. O professor de história se chamava Cláudio, mas as crianças o chamavam de Cacá. Era mais fácil assim. E ele parecia uma criança em corpo de adulto. Adorava contar histórias e se sentia bem ao lado das crianças. O motorista, ele tinha a cara fechada, indicando que não gostava de bagunça e de conversa. Se tivesse que gritar com as crianças, ele certamente gritaria. Cacá sabia que isso podia ajudar na hora em que fosse necessário. Depois que todas as crianças estavam a bordo do ônibus e uma chamada havia sido feita, o motorista manobrou e saiu do pátio da escola, ganhando as ruas da cidade e logo a estrada. O professor ia em pé na frente, apontando prédios pela cidade e contando um breve resumo do que ele representava. Mas esse tipo de história não interessava a nenhum aluno. O professor, assim que eles deixaram a cidade e ganharam uma paisagem bucólica de vegetação por todos os lados, tentou entreter as crianças contando histórias do mundo antigo, as pirâmides do Egito, histórias de guerras como as dos 300 de Esparta. Mas nada interessava aquelas crianças, que bocejavam e enfiavam a cabeça em seus aparelhos de celular. Era uma excursão de escola. Tempo de ouvir histórias, contemplar a paisagem e o parque assim que chegassem. Era um dia para que passassem longe desses aparelhos malditos. O professor estava desesperado por atenção. Quando ele estava bastante desanimado com a falta de interesse dos alunos, ele olhou a paisagem pela janela. Em um determinado momento, a sua atenção ficou presa. Ele viu o crânio de uma vaca no meio de um cenário desolador, deitado, descansando em cima de uma pedra. Ele fixou o seu olhar. Foram breves segundos que pareciam ter sido anos. Hipnotizado, ele não conseguia tirar os olhos daquele ponto fixo. O professor, então, em um estado de transe aparente e super focado em prender a atenção das crianças, mudou o tom de voz. Agora era um tom forte, imperativo e com um eco que dava ares assustadores. As crianças logo ficaram atentas e o professor, que antes contava coisas sobre curiosidades, agora começou a contar histórias horríveis de terror. Conforme ele começou a contar a primeira história, ele percebeu que tinha um aluno distraído no celular.
Apenas ele. Então, como ele desde o começo da viagem quis fazer, teve a coragem necessária para falar com o garoto. Bernardo, desliga esse celular agora. Você deve prestar atenção total nas histórias que eu estiver contando. Estamos entendidos? Ou eu vou precisar repetir? O garoto engoliu em seco e rapidamente enfiou o celular dentro da sua mochila e ficou olhando fixamente para o professor, esperando que ele começasse novamente a história. Essa história foi em um passado não tão recente assim, em uma cidade próxima. Ela era uma cidade bastante tranquila, e um fenômeno esquisito estava acontecendo e intrigando os cientistas. As pessoas estavam começando a sangrar, sem nenhuma causa aparente. Os médicos não sabiam explicar o motivo, como se eles soubessem explicar alguma coisa que fosse diferente de "isso é uma virose". Pois bem, existia nessa cidade uma jovem chamada Marisa, que estava muito assustada com o que estava acontecendo com as pessoas. E todos os dias Marisa se olhava no espelho e via os seus olhos sangrando. Agora, imagina o desespero da pobre Marisa nessa hora. Era como um presságio terrível. E nem quando Marisa ia dormir ela tinha paz. Todas as noites ela tinha o mesmo pesadelo. Ela estava vendo um mar de sangue inundando toda a cidade, afundando ela em um abismo de destruição e lágrimas. Depois que todos os habitantes estavam se esvaindo, começou a chover sangue. Marisa estava muito fraca, perdendo bastante sangue, mas reuniu praticamente todas as suas forças para ir até a janela do banheiro e ver com seus próprios olhos aquele fenômeno intrigante. E vocês querem saber como isso tudo termina? As crianças, acompanhando tudo, balançaram a cabeça dizendo sim. Do mesmo jeito que o fenômeno começou, ele terminou e foi embora, sem nenhuma explicação plausível. As palavras do professor eram duras. Era uma história terrível. Mas as crianças não entendiam direito se tinha ou não algum significado. Elas estavam mais presas ao tom de voz diferente do professor do que propriamente da história que ele contava. Mas as histórias seguiram. A primeira que ele havia contado tinha sido a mais leve delas. A segunda, as crianças já começaram a ficar com medo. E vocês, crianças, querem conhecer a história do louco Hélio? Eu sabia que vocês queriam. Esse excêntrico homem, ele tinha um museu na sua enorme mansão. Ela dava uma volta inteira em um quarteirão, em um bairro nobre da cidade. E ele se gabava por ter os mais exóticos e originais itens de todo o mundo. A sua coleção de bizarrices atraía pessoas do mundo inteiro. Mas crianças, vocês sabem do que se tratava toda essa coleção? As crianças balançaram a cabeça, dessa vez dizendo que não. O professor deu uma risada macabra, que assustou até o motorista, e contou. Crianças, partes de seres humanos. Ele arrancava de suas vítimas
e colocava em potes de vidro com formol. Ele era um assassino e usava essas partes como itens para o seu museu. Ele era um cara de pau e ninguém naquela cidade imaginaria que aqueles itens eram de verdade. No dia que descobriram alguns ossos enterrados na sua casa devido a alguma denúncia anônima, Louco Hélio teve que fugir às pressas. Dizem que ele ainda ronda por aí. E eu, crianças, eu posso ser ele. E nesse momento, ele deu um olhar ameaçador para cada criança, que não ficaram quietas. Começaram a gritar e espernear. Estavam visivelmente com medo. E ignorando tudo isso, o professor seguiu contando as histórias, e sempre elevando o tom para o mais bizarro possível. As crianças, aterrorizadas com os relatos, pediam que ele parasse com as histórias. Elas não estavam sendo mais legais. E sem dar ouvidos aos pedidos das crianças, o professor seguia em uma espécie de transe e pouco a pouco sua voz foi diminuindo de intensidade. E ele se jogou em um banco ali na frente e dormiu. Os olhos começaram a coçar de todas as crianças. Parece que as histórias haviam sugado suas energias. Estavam sonolentas e caindo de sono. O motorista, também visivelmente morrendo de sono, no meio da estrada, ele viu um vulto de uma vaca atravessando a pista e tentando desviar dela. O ônibus embicou em uma ribanceira, despencando para uma grande tragédia. Quando a equipe de resgate chegou, só encontraram um aluno com vida. Ele estava muito machucado e balbuciava algo que fez os bombeiros ficarem arrepiados. Ele dizia a todo tempo: "Cabeça de vaca, cabeça de vaca." Até que um bombeiro percebeu, ali perto, no meio do matagal, tinha uma pedra com o crânio de uma vaca em cima. O troféu do mal que havia sido colocado naquele lugar. O bombeiro então fez o sinal da cruz e, visivelmente abalado, levou o garoto para uma ambulância.